Salve galera, curte meu canal, tudo bem com vocês? Aqui é o Adriano, trazendo mais uma videoaula. Nessa videoaula nós estamos iniciando o curso de PHP mais avançado, né? Os vídeos que tem aqui no canal, eu vou até criar uma playlist nova, né, com o PHP avançado. Ou seja, o que você aprendeu até aqui, você só vai aprimorar, né? Porque o que nós aprendemos na parte de cadastro foi a forma mais simples que existe. Existe uma forma mais avançada que é a que nós vamos dar início agora, ok? Que é o PHP com o statement prepare, uma forma de preparar, né, de preparação que a gente usa para poder enviar dados ou receber dados do banco de dados. Então, se você vai conosco até o final desse curso, nós vamos fazer um projeto que é um cadastro de cliente. De acordo com o que você vai aprendendo, você pode aprimorar até o cadastro que você já fez, né? Para você que é aluno aqui do curso, você já fez alguns projetos, você pode até aprimorar e ir atualizando os seus projetos com esse novo PHP da forma mais avançada. Então, conforme o curso vai acontecendo, eu vou explicando o porquê que ele é mais avançado e quais são os parâmetros, né, que é usado e por que é usado esses parâmetros. Então, vamos deixar de conversa. Se você gostar desse vídeo, né, você vai conosco, você dá um like. Se você não é inscrito no canal, você se inscreve para você não perder nada. Eu vou procurar aqui, como sempre, dar o meu melhor para você entender. E algumas palavras, por exemplo, vão estar em inglês, mas eu vou traduzir, né, o comando em português para você entender. Porque quando você pegar um sistema, por exemplo, que tiver em inglês, você já vai entender o que está escrito ali, o que aquele código está fazendo, ok? Então, vamos deixar de conversa, tudo apresentado. Agora vamos abrir o nosso Sublime. Se você não tem o Sublime instalado, você instala. Se você usa um outro editor de código, não tem problema. O importante é você abrir o código. E a gente usa aqui o Champ, né? Esse Champ aqui, ó. O Champ Control Painel. Vou abrir aqui o Sublime para a gente começar já a escrever a nova instrução. Isso aqui é um código de um sistema. Nós vamos abrir aqui uma pasta. Eu até coloquei aqui, ó, Champ Aula. htdocs, vamos criar uma pasta. O nome da pasta vai ser cadastro, tracinho embaixo, cliente. Vamos criar um cadastro de clientes, porque vai ficar mais fácil a explicação, porque também nós vamos usar mais para frente, conforme vai avançando, vamos colocar valores. A gente vai trabalhar com, né, inserindo valores dentro do cadastro, vai ser bem legal. Então, colocou aqui a pasta, clica em cima dela para selecionar. Selecionou a pasta, pronto. Aqui dentro do Sublime nós já estamos na pasta. Então, o que nós vamos fazer agora? Vamos entrar aqui, ó, no Champ. Vamos aqui iniciar o Apache e o MySQL e vem aqui em Admin. Admin, a gente abriu essa tela aqui que muitos de vocês já estão acostumados para criar banco de dados. Não é verdade? Quem não está acostumado, essa é a tela do PHP MyAdmin, onde se administra banco de dados. Então vamos criar um novo.
clicar aqui em novo. Vamos criar um banco de dados nesse primeiro momento. Vou botar cadastro. O nome do banco vai ser cadastro. E essa parte aqui, ó, é chamado de colação. O que é a colação? Colação é o tipo de formato de letras que esse banco de dados ele aceita. Por exemplo, imagina que você está fazendo um banco de dados e ele é japonês ou chinês e tem que armazenar aqueles códigos deles, que é praticamente quase um desenho, mas aquilo é um caractere, ok? Então você não vai armazenar em qualquer colação, porque na hora que você enviar para o banco de dados não vai entender. Então essas colações aqui, ó, elas servem exatamente para isso. Para o nosso português aqui, a gente usa o UTF-8 MDB4 General CI, ou seja, é uma parte da colação que ele tem todos os caracteres, né, que a gente usa em português e também outros caracteres que a gente precisar, ele vai ter dentro dessa colação. Então, o que é colação? Colação é uma forma de armazenar os dados dentro do banco de dados que ele venha inserir da forma correta, ok? Vou dar um exemplo bem simples. Por exemplo, se a gente está com um banco de dados, uma coleção errada, a colação aqui está, a gente colocou qualquer uma, não sabe por que colocou. Aí, por exemplo, a gente vai escrever no nosso sistema, a gente vai escrever ação. Então, se dentro da colação ele não tem essa identificação, ele vai colocar um A, vai colocar um C, e de repente aqui nesse ão aqui ele coloca uma interrogação. Não sei se você já viu em alguns sistemas ou em alguns sites que ao invés de aparecer a exclamação ou aparecer a palavra certinha, aparece uma interrogação. Então aquilo significa que a colação não está legal. Pode ser tanto a colação do banco de dados como pode ser a colação do HTML. Ok? Então, para a gente garantir que o banco de dados vai estar com a colação ok, o UTF-8 MDB4 General CI. Criar. Pronto, criamos aqui o nosso banco de dados. A gente não tem nenhuma tabela. A primeira coisa que a gente vai fazer, nós vamos criar uma conexão com o banco de dados. O banco de dados já está criado, ok? Vem aqui no Sublime. Não tem arquivo nenhum aqui, ó. Vamos dar um Ctrl S. Vamos procurar aqui a pasta do Champ, que é de aulas, essa aqui, ó. htdocs, sempre vai estar dentro de htdocs. Ó, pasta cliente, cadastro de cliente. E aqui a gente coloca o nome do arquivo. O nome do arquivo vai ser config.php. Para a gente criar uma conexão. Então vamos abrir nossa instrução de PHP. Então aqui a gente abre a instrução de PHP e fecha a instrução de PHP. Agora vamos criar variáveis para armazenar os valores do servidor. Então, por exemplo, vamos criar aqui uma variável. O nome dela vai ser server name. O que quer dizer server name? É o nome do servidor. Então, alguns sistemas que você abrir, que você tiver, pode ser que esteja escrito server name. Então, é o nome do servidor. Vamos criar agora uma outra variável, user name. User name é o quê? Nome do usuário que acessa ao banco. E vamos criar mais uma variável. O nome dela é password. O que é password?
Password é senha. Vamos criar mais uma variável escrita dbName. O que é dbName? É o nome do banco de dados. Ok? Então, server name é o nome do servidor. Quando nós instalamos aqui o XAMPP, ele criou um servidor de localhost. Vamos abrir aqui o Apache. Ó, tá vendo aqui, ó, localhost. Então, qual é o nome do nosso servidor? O nome do nosso servidor é localhost. Localhost também ele é muito usado, né, em hospedagens. Quando se vai fazer uma conexão com o banco de dados, a maioria deles, quase 90%, o nome é localhost. Outros usam outro tipo de extensão de domínio para criar o banco de dados, mas 90% é localhost, ok? Então, voltando aqui. Então, qual é o nome do nosso servidor? Localhost. Aqui é o username, ou seja, o nome do usuário. Aqui no XAMPP, quando a gente instala o XAMPP, o nosso nome de usuário ele é root. Assim, ó, root. R-O-O-T. Por exemplo, se você está numa hospedagem, o nome não vai ser root, vai ser o nome que você criar lá no seu painel, né? Você está num painel, você vai ter um painel para criar um usuário, então você vai criar o usuário, então aqui, no caso, vai colocar o usuário. Aqui vai colocar a senha, quando está acessando na web, fazendo aplicação para web, onde você vai testar o site no servidor. Então lá não vai ser localhost, vai ser o nome de usuário que vai ser criado através do painel e vai ter uma senha. Então o password vai ser colocado aqui. Nesse caso aqui do XAMPP, esse usuário aqui ele não usa senha, então a gente deixa vazio, deixa do jeito que está. O dbName, qual é o nome do nosso dbName? O nosso nome de dbName é cadastro. Então logo a gente pega esse nome aqui e coloca aqui, ó. Cadastro, beleza? Até aí tudo explicado. Só que a gente precisa fazer uma conexão. Essas variáveis aqui, ó, para quem já está mais antigo no curso, sabe que são variáveis de armazenamento. Por exemplo, aqui esse server name eu estou armazenando esse nome aqui, ok? E ele fica na variável. Toda vez que você vê um dólar e um nome escrito, você tem variável. Tem variáveis personalizadas que você mesmo cria o nome. Por exemplo, aqui ao invés de ser server name, eu posso colocar aqui servidor. Aqui, por exemplo, em username, eu posso colocar usuário. Então são variáveis que são você pode personalizar, você pode colocar o nome que você quiser na variável, desde que ela faça sentido com o propósito dela, ok? Só para dar um exemplo aqui, mas vamos continuar. Então agora nós precisamos fazer uma conexão com o nosso banco de dados. Para isso, vamos criar uma variável aqui com dois n's, que vai ser igual a new MySQL, new MySQL, ou seja, cria uma conexão de MySQL. New quer dizer novo ou nova. Cria uma nova conexão. Com quais parâmetros eu devo criar essa conexão? Você vai criar essa conexão com os parâmetros, com o server name, vírgula, com o username, vírgula, com password e também com o dbName. Crie uma conexão com esse parâmetro, ok?
Então, isso é suficiente para criar conexão? Sim, é suficiente para criar conexão. Só que nós também usamos, né, no PHP mais avançado, a gente coloca uma condição para ver se não houve nenhum erro nessa conexão, porque imagina que deu erro na hora de colocar o nome do cadastro, a gente colocou errado, o nome da senha a gente colocou errado, então a gente coloca aqui, vamos criar uma condição, onde a gente coloca um if e aqui tem a condição. Ó. A condição vai ser o seguinte, a gente vai colocar aqui a com e a gente vai mandar executar a com procurando o erro. Vai dar um connect erro. Errou. A gente dá uma condição aqui, ó, if quer dizer se. Então, a com, a gente procura a conexão que deu erro. Se não deu erro, não vai aparecer, mas a gente está procurando uma condição de erro. Se ao fazer essa conexão, essa nova conexão, se houve erro, então a gente procura a condição de erro. Se apareceu a condição de erro, a gente coloca aqui, ó, die, quer dizer que é quando aquela conexão morreu. Então deu um die. A gente coloca aqui, ó. A gente coloca assim, ó, conexão falhou. Aí a gente pode concatenar. Quando a gente coloca um ponto aqui, por exemplo, estou escrevendo essa linha, coloquei um ponto, quer dizer que eu vou colocar mais variáveis para frente, colocar mais instrução, ok? Então, esse ponto aqui, ele quer dizer concatenar, concatenar uma informação seguindo ela adiante. Então, concatenar com o quê? Com a com o connect erro. Só que a variável vem antes aqui, ó. Opa. Pronto. Conecte erro, conexão falhou e aqui a gente fecha. Então o que nós vamos fazer agora? Nós vamos fazer um teste se essa nossa conexão com o banco de dados ela está funcionando ou não. Vamos abrir aqui o nosso champ, abrir aqui o Apache Admin, vamos abrir aqui o nosso cadastro e aqui nós temos o nosso arquivo, config.php. Vamos clicar nele, ó, tela em branca. Se a tela está em branca, isso significa que a conexão foi feita. Nem sempre uma tela em branco no PHP quer dizer que está tudo ok. Existe tela em branco, por exemplo, que às vezes é erro e o código ele não emite que está dando erro, mas a tela está apenas em branco. Aí tem que consultar o log, né? Conforme o curso vai avançando, nós vamos aprender também a identificar os erros no log. Então agora eu vou provocar aqui um erro nessa conexão. Aqui eu já sei que está fazendo a conexão, mas eu vou provocar um erro para a gente ver. Ó, por exemplo, ao invés de ser cadastro, vou colocar cadastro 1. Então cadastro 1 não tem esse banco de dados, então vai ter que dar erro. Atualizar aqui, ó, tá vendo? Deu erro. Ó, no. Esse no aqui, ó, no database, quer dizer, não achei, não encontrei, ou não existe. Não existe o cadastro 1. Não encontrei.
não encontrei o banco de dados cadastro 1. Então, ele já apareceu aqui, ó, o erro na linha 6. O erro na linha 6, ó, é exatamente aonde ele faz a conexão. Então, esse new MySQL é onde ele faz a conexão. Esse if aqui, a gente procura um erro, ok? A gente coloca uma mensagem de erro para aparecer. Vamos tirar aqui, é o nosso cadastro. Vamos atualizar, ó, sem erro significa que o nosso arquivo está ok. Então essa é a primeira aula, né, de instrução do PHP com mais avançado. A gente vai usar o statement prepare. Muitos de vocês aí pediram, né, sobre a instrução de statement prepare, sobre by de param. Vamos usar todos esses comandos, ok? Então fica mais essa aula. Se você gostou, dá um like. Se não é inscrito, se inscreve. Tem algum comentário, deixa aqui embaixo. Valeu, um grande abraço e até o próximo vídeo.